Graças e paz, irmãos, tudo bem? Então, eu estou aqui falando sobre voluntarismo. é, Também vou falar rapidamente sobre voluntarismo, sobre essencialismo do comando divino. É, Essas doutrinas são doutrinas mais profundas da teologia, não tanto, né? Mas um pouco mais complexas da teologia. Então, eu peço para que vocês prestem atenção nesse vídeo para você ver de onde vêm essas doutrinas, ok? Tá. Em primeiro lugar, o que é o voluntarismo divino? A definição de voluntarismo divino é que a vontade de Deus, né, os voluntaristas defendem que a vontade de Deus ela está sob a razão ou sobre a razão. Então Deus faz aquilo que tem vontade. A vontade teria preeminência sobre a razão. E os essencialistas, né, os tomistas, defendem então que... Opa, Mateus, tudo bem? Defendem que não, quem tem preeminência em Deus é a razão e depois então a sua vontade. Então, mas qual dos dois que está certo? Eu vou dizer que nenhum dos dois. Juntamente com Calvino nas Institutas, eu não vou pegar a citação agora exatamente, depois eu colo aí nos comentários a citação dele, para você entender o que eu vou falar. Preste bem atenção. Então, de onde veio essa ideia de vontade ser acima da razão e razão acima da vontade? Isso vem de um dilema chamado dilema de Eutrífon, das obras de Platão. É um diálogo de Sócrates com Eutrífon, ok? Com esse jovem que queria prender o seu pai. Então, Sócrates faz a pergunta para ele. Esse jovem queria condenar o seu pai e disse que isso agradaria os deuses. Então, Sócrates pergunta se as coisas são boas porque os deuses querem elas ou os deuses querem as coisas porque elas são boas. O que é certo, o que é justo, porque os deuses querem isso, ou os deuses querem o que é justo porque eles são justos em si mesmos. Então eu te falo, não, as coisas são justas porque os deuses querem. Daí Sócrates faz uma pegadinha com ele e diz, tá, mas se tu fazer uma coisa assim, tu vai agradar a Zeus, mas desagradar a outro deus, né? Aí ele, pois é, e desembaraça e foge da conversa. Então Sócrates embaraça ele e diz, não, as coisas não podem ser boas porque os deuses querem, mas os deuses devem desejar o bem porque as coisas são boas em si mesmas. Porque o bem é o bem em si mesmo, a justiça é a justiça em si mesmo. Desse dilema, então, eles criaram, claro, existe um universal de bondade aí. Isso tem a ver com a ideia universal de bondade. O que é a ideia universal de bondade na filosofia? A ideia universal de bondade para Sócrates e Platão, e a ideia dos universais é que existe... é legal, né? É que existe, tá, valores e os universais, obviamente, no mundo das ideias, para Platão e Sócrates, ok? Só que esses universais, eles estão à parte dos deuses, como vocês podem ver aí na ideia. A ideia basicamente para Sócrates é a seguinte, beleza? A ideia basicamente para Sócrates é a seguinte, existe um mundo das ideias e os universais. E nesses universais, o demiurgo, que é o Deus que criou o mundo, observa esses universais eternos, que também são eternos juntamente com o demiurgo. Ele cria a partir desses universais o mundo. Então, para Sócrates, a justiça e todos os universais são coisas que estão fora da mente do demiurgo. Então é evidente que para Sócrates, e fora da mente dos deuses, então é evidente que para Sócrates e Platão, os deuses vão querer as coisas as coisas boas por causa do bem em si mesmo. Mas o bem em si mesmo não é algo que os deuses querem, não é aquilo porque os deuses querem. Porque existe uma cisão na ideia de Platão e Sócrates, isso está no diálogo de Eutrífon, e em todos os diálogos platônicos, eu li mais de 1500 páginas de Platão, eu praticamente fui um platonista, antes de me converter de novo.
Ai, ai. Então, o que ele coloca ali? Que a ideia dos universais é externa à ideia do demiurgo, do Deus, dos deuses, ok? Então a justiça é uma coisa externa aos deuses. Então a ideia do voluntarismo entra para dentro da filosofia, agora entra dentro da teologia cristã, na escolástica, lá dos tomistas, lá desses caras aí, que falam, que sabe e acontece. Eles estão criando um Deus cingido, onde o que ele tem vontade é diferente do que ele pensa, do que ele raciocina. Então por isso eles fazem a divisão. Ah, a vontade de Deus vem antes ou a razão de Deus vem antes? Por quê? Porque eles ainda têm a ideia ainda do demiurgo, né? E Calvino vai dizer mais ou menos o seguinte: não pensemos como Platão, que pensa que há uma vontade ou um bem fora de Deus. Porque a vontade de Deus é regra suprema de justiça. Por que Calvino diz isso? Ele é voluntarista? Os calvinistas são voluntaristas? Não. Porque Calvino, Lutero, entendia que somente Deus, na sua razão e vontade, que são uma coisa una, porque Deus não é um esquizofrênico que tem uma razão e uma vontade cingida, e nem é um demiurgo que vê os universais fora dele, ou seja, a justiça, o bem. Não, os universais, eles existem na mente de Deus e dentro de Deus, para Calvino, para Lutero, para os reformadores, para Agostinho também. Os universais são ideias e valores que vêm de Deus, porque só... E outra, o homem não pode conhecê-los à parte de Deus. Embora Deus tenha impresso no coração e na mente do homem, essa impressão vem de Deus. Ok? Mas o homem não pode conhecer a plenitude da justiça. O homem conhece algo sobre justiça. Mas para ele conhecer toda a justiça de Deus, Deus tem que revelar para ele na Bíblia. Porque está escrito na Escritura: os seus juízos são abismos profundos. Isso está escrito na Escritura. Se os juízos de Deus são abismos profundos que eu não posso prescrutar como ser humano, quando eu vejo os universais fora de Deus, ou tento dizer que Deus tem uma vontade acima da razão, ou a razão acima da vontade, eu estou criando um outro Deus que não é o da Bíblia. Porque eu só posso saber o que é justiça a partir da revelação de Deus. E então justiça é o que Deus faz. Então, se eu só posso saber o que é justiça a partir da revelação de Deus, e esse universal só existe dentro de Deus, ou seja, a justiça, ela só existe dentro de Deus. Deus imprimiu em mim aquilo que Ele requer de mim como criatura, mas aquilo que Ele pode ou não fazer, ou que é justo ou não, só Ele, em seus mistérios profundos, pode dizer o que é. Então eu devo me submeter à revelação divina agora. Então eu apelo para a mais alta epistemologicamente. Agora, o que é epistemologia? Epistemologia é conhecimento, teoria do conhecimento. Como eu posso saber o que é certo e errado? Como eu posso saber? O homem nasce com uma bússola moral, mas ele nasce depravado. Mas ele tem. Tá, então, como ele pode saber a justiça de Deus? Como ela são abismos profundos só por meio da revelação da palavra. Então, se a Bíblia diz que Deus faz um vaso de ira e outro para misericórdia, isso é justo. Ah, mas por quê? Porque Deus faz assim. Porque a revelação é que me diz o que é justo ou não, e não eu, com a minha mente, digo o que é certo e errado. Você está entendendo? Então, eu não tenho agora uma mente autônoma da Escritura e da revelação, da iluminação do Espírito, do sopro do Espírito, da palavra de Deus. Eu mantenho a minha mente cativa à palavra de Deus, e o que é justiça para mim é a vontade de Deus. Ah, mas isso é voluntarismo, uma ova. Isso não é voluntarismo, como eu já expliquei desde o princípio. Porque o voluntarismo só seria possível ser aplicado se Deus tivesse razão e vontade cingida, ou uma vontade, ou um bem fora dele, ou se eu pudesse conhecer o bem fora da vontade de Deus. É o mesmo que dizer que existe um bem moral externo a ele, que ele deve, então, agora,
se submeter a esse bem moral externo a ele, não. O bem moral está em Deus. Eu só posso conhecer o bem por Deus. Isso é só na Escritura. Eu só posso conhecer o que é bem pela vontade de Deus. Ah, mas é voluntarismo. Mas vai roubar. Vai roubar, vai lá vender livro para quem quer ouvir. A palavra de Deus é muito clara. Os juízos de Deus são abismos profundos. O juízo de Deus são abismos profundos. Ou seja, só Deus pode dizer o que é justo. Só Deus pode dizer. Ou seja, mas quando Deus faz algo na Bíblia, aquilo é bom. Eu passei por toque, depressão, crise de ansiedade. Ah, isso não é bom. É bom, é bom, é bom. Deus, com todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia diz isso. Tudo que Deus faz é bom. Deus permitiu, decretou que o diabo fizesse. É bom, por quê? Porque foi Deus que decretou. Deus que determinou. Deus quis assim. Então, não tem papo furado. É assim e deu. É o que a Bíblia diz. O que ela diz? Os juízos de Deus são um abismo profundo. Que se a gente quer saber a vontade de Deus, nós devemos ir até a Escritura. E a vontade de Deus que Ele requer de nós não é a mesma coisa que Ele requer de si mesmo. Porque Deus é a suprema regra de justiça. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Bíblia diz que o homem não deve matar. Mas Deus, como é oleiro, tem o direito sobre o barro, pode tirar a vida de qualquer pessoa que Ele quiser. E essa lei não se aplica a Deus. Ah, mas isso é voluntarismo. Voluntarismo para ti, meu galo. Não é voluntarismo para Deus. Vai ler uma Bíblia. Porque Deus tem... Ele dá a vida e Ele tira. Está escrito na Bíblia. Ele tem autoridade sobre a vida do homem. Ele tem autoridade sobre o que Ele faz. Deus é Deus e acabou. Não existe outro Deus. Deus não tem. Ah, mas Ele requer isso do homem. Ele seria hipócrita se Ele fizesse isso. Por quê? De acordo com que critério? Com que padrão Ele seria hipócrita? O homem agora é um Deus? O homem agora ele é equivalente a Deus? Ele tem o mesmo valor que Deus? A criatura agora dita o que o Criador pode ou não fazer? Isso aí que Paulo elimina em Romanos 9. Não, a criatura não dita o que o Criador deve ou não fazer. Então, o que é justiça? O que Deus faz? O que Deus faz é justiça e acabou. Mais uma coisa antes de terminar o vídeo. Outro exemplo. A pessoa diz, mas Deus pode decretar um estupro, não sei o quê. Não vou entrar em decreto e permissão. Não vou entrar. Não estou nem aí para isso agora. Meu princípio agora é aplicar a Escritura do jeito que é. Presta atenção. Deus não pode decretar um estupro. Por quê? Não, porque Deus não é mau, tá? Mas quem disse que Deus tem cobiça quando Ele decreta um estupro? Não pode. Por quê? Por que Ele não pode? Da onde? Onde está escrito isso na Bíblia? Não, porque Deus não pode fazer o mal. Não, Deus não faz o mal. No sentido em que Ele não é praticante do mal. No sentido em que Ele não é um maligno. Mas Ele controla o mal. Como diz, isso mesmo. Então, como Deus faz? Não é problema teu? Deus faz. Deus decreta essas coisas. Mas como que Ele faz isso? E como que essa regra não se aplica a Ele? Primeiro, Deus é espírito, Ele não é matéria. Ele não tem concupiscência ao decretar um ato pecaminoso. Deus não decreta um estupro com malícia. Ele não permite um estupro com... Vamos usar a linguagem dos arminianos ou dos calvinistas inconsistentes. Permite um estupro por malícia. Deus não tem malícia. Ele tem um plano para isso. E Jonathan Edwards vai dizer que existe algo que Deus quer tirar de bom daquela coisa má. Então, Deus decreta uma coisa má por um bom motivo. É isso que Jonathan Edwards diz. Agora, eu vou escandalizar muitos, e eu já disse isso várias vezes. Mesmo que não tivesse um bom motivo pragmático para a criatura, ou seja, mesmo que a criatura vai ser dilacerada por um caminhão e... a pior coisa vai acontecer na vida dela. Deus decretou as piores catástrofes da vida dela. Mesmo que isso acontecesse, a glória de Deus é infinitamente maior para que Ele por si mesmo e por sua própria glória, para sua própria honra e majestade em absoluto, decrete tudo
por sua própria glória. Então o bem maior não precisa nem ser um bem pragmático. Deus decretou a pior coisa de todas, a morte de Jesus. Para quê? Para nos salvar. Ai, que bom. Mas qual é o fim? A glória dele. Você vai passar a eternidade inteira glorificando a Deus. Você não tem nada de bom nisso. Você não tem mérito nenhum nisso. Tudo é para a glória de Deus. Então se Deus decreta um raio cair na cabeça de um desgraçado no meio da rua, ou qualquer coisa acontecer, Deus é bom. Por quê? Porque aquilo vai redundar a glória dele. Mas Deus decretou isso para a glória dele. Mas isso aí é uma coisa, eu não posso adorar um Deus assim. Então vai adorar o sol, a lua, vai adorar as estrelas, vai adorar Buda, vai adorar Vishnu, vai sei lá para onde. Mas o Deus da Bíblia, a glória dele, ela é maior que a da criatura. Deus é maior, a importância de Deus, a glória de Deus é maior do que a minha vida. A minha vida não vale nada. O sopro da minha vida é o sopro de Deus, que Deus me deu. Eu vivo, eu existo em Deus. Sem Deus eu não existo, sem Deus não penso, sem Deus não há vida. Então, a glória de Deus é um fim em si mesmo. Se Deus decreta um ato maligno para arredondar a glória dele, aquilo é bom simplesmente porque vai redundar em glória para ele. Porque a glória de Deus é um fim em si mesmo. Porque não existe uma coisa melhor do que a glória de Deus. Se o bem da criatura é maior do que a glória de Deus, então que Deus é esse? Me diz aí. É quem está falando de divindade de Cristo? Nada a ver, nem estão falando disso. Se o bem da criatura é maior que a glória de Deus, que Deus é esse? Não, a glória de Deus é maior que o bem da criatura. E Deus só decreta coisas boas para você. Sabe por que ele salva por graça? Por louvor da sua glória, está escrito na Bíblia. Deus não salva por graça porque você é amável, nem porque ele tem alguma afeição por algo que você despertou nele. Não. Isso é o calvinismo, cara. Deus salva você para a sua glória, porque isso é o fim em si mesmo. Mas Deus decretou que aquela pessoa, sei lá o que, ou aquela criatura tão boazinha, tão bonitinha, foi. Deus decretou para a glória dele. Mas isso é escandaloso. Vai adorar o sol e a lua, vai adorar as estrelas e Buda, acende o incenso e vai rezar, se vira para o Oriente, bate cabeça, sei lá, cara. Vai para um centro de macumba, joga a Bíblia fora. O Deus da Bíblia, a sua glória é o fim em si mesmo. Claro que Deus, muitas vezes, e em maioria das vezes, principalmente para nós cristãos, decreta tudo para o nosso bem num sentido pragmático, mas não num sentido um bem confortável. Você acha que tudo que eu passei na minha vida, depressão, escambau, foi porque não, tadinho, vamos prevenir que o Yuri não pode passar por isso. Ele tem não. Ele tem que ser aprimorado, ele tem que passar no pior, ele tem que ver que é tudo para minha glória. Ele tem que pegar e abandonar a justiça própria dele. Ele tem que pegar e abandonar. Ele acha que ele merece alguma coisa, ele acha que é melhor que os outros, ele acha que o conhecimento dele é alguma coisa, não é nada. Eu vou mostrar para ele que não é nada o conhecimento dele. Vou pegar, vou deixar ele quase doido, com uma depressão, com crise de ansiedade, com toque, para ele se humilhar diante de mim, porque eu quero ele humilhado diante da minha presença. Porque a glória é minha, a salvação é minha, eu que faço, eu que aconteço e acabou. Ou seja, o bem-estar do Yuri, na verdade, é para a glória de Deus. E outra, o meu bem é que eu fique bem quietinho, bem calado e vá para o céu. Essa é a glória de Deus. Meu Deus, eu queria tanto te servir, passar por isso sem murmurar, passar por isso. Não. Você vai passar do jeito que eu quero, e você vai ver que você é um lixo, você é um podre, você é salvo pela minha graça e acabou. E pela minha misericórdia deu. Esse é o calvinismo, cara. Não tem outro calvinismo. É a doutrina bíblica da salvação. Aí o cara vem falar que é voluntarismo Deus pegar e a vontade de Deus e o que ele revela na Escritura ser a suprema regra de justiça. Não, isso é voluntário. Vai estudar, rapaz.
Vai estudar, que eu já li 1500 páginas de Platão. Vou fazer que nem Sócrates, que nem Paulo. Ah, tu acha que tu estudou? Eu estudei muito mais. Eu li 1500 páginas de Platão, li 1500 páginas de institutos, li mais não sei o quê. Tá, eu vou me gloriar mesmo, mas não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu sou um otário. Você está botando a filosofia grega em cima da escritura sagrada. Você está tentando criar um demiurgo, você não está vendo. Aí você fala que é voluntarismo, porque você tem ainda a base da filosofia grega, onde o Deus, esse, tem valores externos a ele, que você conhece. Olha só, você pode julgar Deus, cara. Você é o cara, mano. Você pode dizer o que Deus pode ou não fazer, velho. Por quê? Porque afinal, se ele faz o que ele quer, é voluntarismo. Uma ova, mano. Ou agora o que Deus quer é diferente da razão dele. E o que a razão dele quer e a vontade dele quer que não seja sua glória em primeiro lugar? Qual é o tipo de raciocínio desses loucos, cara? Qual é o tipo de raciocínio desses caras? Que coisa mais louca, mano. Isso é calvinismo. Eles dizem que é calvinismo isso, velho. Não, mas vai estudar, rapaz. Vai estudar. Cara, eu sou junguiano, não sou nem... Eu li as institutas, entendeu? Olha, eu não sou nem presbiteriano, velho. Não sou nem presbiteriano. Só pra te ter uma noção. Não sou nada. Eu vim da Pentecoste lá falando em língua estranha, mano. Vim estudando. Aí quando eu conheci a soberania de Deus, pronto, é isso aqui, cara. Acabou a minha vida. É isso aqui, meu Deus do céu. Acabou minhas crises, acabou tudo. Acabou, me quebrou. Deus me ama, meu Deus. Por quê? Simplesmente Ele quer. Deu. Não tem. Eu vou pro céu porque Deus predestinou. Aí vem um cara maluco lá, não sei da onde, começa a estudar Tomás de Aquino e sei lá o que, e começa a dizer que isso é voluntarismo, cara. Aí o cara tem que fazer um vídeo desse, aí o Daniel Gomide tem que escrever um livro refutando o sofisma do cara, para explicar aquilo que Calvino já explicou nas Institutas. O quê? Que a vontade de Deus é a suprema regra de justiça. E o que a Bíblia já diz, que os juízos de Deus são abismos profundos. Para o cara simplesmente parar. Mas ele não para, ele vai lá. Por quê? Porque ele é um semi-armena. Ele ainda não entendeu. Cara, se tudo tem que ser pela graça, cara, meu Deus, a soberania tem que ser exaustiva. Deus tem que fazer todo o trabalho, todo. Não tem coisa que tu faça. Esquece, meu. Até as coisas ruins Deus tem que controlar, senão você vai ficar louco. Até os pensamentos mais absurdos Deus tem que controlar, cara. Isso é soberania exaustiva. Senão não vou ter paz na minha vida. Deus não controla as coisas. Eu tô num mundo onde eu tô largado ao meu livre-arbítrio, ao diabo, ao pensamento escambau. Não, cara, é soberania exaustiva. Sabe por quê? Porque para ter um amor eterno, que com benignidade te atrai, um amor forte, uma mão forte, um Deus forte que pega e te segura, ele tem que ser poderoso, ele tem que ter controle pleno sobre a tua vida. Porque se existe uma coisa que não vem dele, um mal que sei lá quem criou, que não foi ele que planejou, que aparece no nada, ou que ele planejou permitir só e reagiu aquilo. Se não tem controle milimétrico sobre a nossa vida, então, meu filho, eu tô lascado. Você também. E isso vai cair em vários problemas. Agora estão defendendo também pós-redencionismo. Eu não vou falar sobre pós-redencionismo. Estão defendendo aí que existe duas graças, uma graça que é preveniente e outra irresistível. E isso é o calvinismo. Eles dizem que é. Então eles dizem que o quê? Que isso é o calvinismo e que se você não concorda com isso, está errado. É uma graça que ilumina todo mundo e outra graça que salva mesmo. Aí tem uns eleitos e tem uns salvos não eleitos que depois perdem a salvação, porque não são eleitos, recebem uma graça preveniente. Isso é um semi-arminianismo, velho. Mas beleza, o problema é deles, não tem nada a ver com isso. Então, pessoal, falou, vou fechar esse vídeo aí. Vou tentar descansar um pouco a minha cabeça.
Eu decidi falar sobre voluntarismo porque isso aí com certeza vai bater direto várias vezes, mas já deixei explicado aí desde o princípio da live, vou deixar a live salva aí. Se quiserem passar, passe adiante, se não quiser também não passe. Falou, um abraço.